Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Bom, nós falamos o que carga elétrica. Carga elétrica é uma quantidade intrínseca ao elétron e ao próton. Essas duas partículas contêm carga elétrica. Bom, então aqui, nós vamos definir corrente elétrica como um fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, você pode ter elétrons fluindo num sentido, numa direção sentido, ou prótons. É lógico que, se considerarmos um fio condutor, são os elétrons que irão se movimentar, né? Os elétrons. Se considerarmos uma corrente elétrica no líquido, onde você tem sal e água, por exemplo, então você pode ter fluxo de cargas positivas e cargas negativas, né? Então, imagina aqui que você tem um fio condutor. Na natureza existem fios, existem materiais que conduzem corrente elétrica, outros materiais não conduzem corrente elétrica, são chamados isolantes, tá? Ou dielétricos, materiais dielétricos, que não conduzem corrente elétrica. E tem outros materiais que são supercondutores, mas esses materiais são fabricados em laboratório e precisam de condições especiais para conduzir corrente elétrica sem perda de energia. Então são os supercondutores, tá? Eles conseguem se transformar em supercondutores quando estão a temperaturas muito baixas, menos 150 graus Celsius, ou às vezes até menos, né, que isso. Então, eu apliquei uma diferença de potencial entre entre os terminais desse condutor, né? O que é uma diferença de potencial? É a voltagem, tá? Quanto que eu tirei de elétrons aqui é a carga positiva, então eu retirei elétrons, né? Aqui eu coloquei elétrons. Tem elétron em excesso, aqui tem falta de elétrons, né? Então eu tenho uma diferença de potencial. Lembra quando eu falei das nuvens? As nuvens, a nuvem vai crescendo, vai ganhando carga elétrica, né? A outra nuvem também vai ganhando carga elétrica à medida que ela cresce. A quantidade de carga elétrica aqui, é que vai definir a diferença de potencial. Eu posso ter numa nuvem centenas de milhares de volts de diferença de potencial, tá? Então a diferença de potencial ou voltagem é medida em volts, tá? Depois nós vamos falar sobre isso também. Bom, eu aplico uma diferença de potencial, pode ser uma pilha aqui, né? A pilha eu tenho um lado positivo, ou seja, com falta de elétrons, e o outro lado negativo, com excesso de elétrons. Bom, aí os elétrons aqui, no condutor, os elétrons acabam pulando da última camada dos átomos, né, que compõem, pode ser um material de cobre, né? Pula para a camada de condução. Esse elétron da última camada de valência, pula para a camada de condução e acaba correndo aqui no livre entre aspas, né? Porque ele sente a presença dos outros elétrons, dos outros prótons, né?
E, e essas colisões que acontecem que acabam aquecendo o fio, tá? Que não deixa de ser um supercondutor, tá? Então tá, ó. Para onde que vai seguir os elétrons? Para cá ou para cá? Imagina que esses pontinhos são os elétrons. Os elétrons vão para cá, né, gente? Ó, para cá. Só que eles não vão diretamente. Alguns vão até voltar, tá? Mas na média, esses elétrons vão seguir para lá. Vão seguir para lá, tá? Beleza? E como é que eu consigo medir a quantidade de carga que está passando para lá ou para cá? Para lá, né? Para lá. Como é que eu consigo medir? Se eu pegasse um ponto aqui no condutor, esse ponto aqui, ó, eu saberia quantas cargas estão passando por ali. Só que aí sobrariam os outros pontos, né, do condutor. Então eu tenho que pegar todo o condutor, eu vou fazer um corte transversal no condutor, né, e contar quantos elétrons estão passando por ali, tá? Para saber qual a quantidade de carga que está passando por ali, tá? Então a corrente elétrica vai ser isso, vai ser o número de elétrons que estão passando por ali, ou de prótons, né? Dividido pelo tempo, tá? Então, por definição, corrente elétrica, nós vamos usar a letra I, intensidade de corrente elétrica. Todos os livros, a maioria dos livros, usam a letra I, intensidade de corrente elétrica. É a quantidade de carga que está passando por um corte transversal dividido pelo tempo, tá? Essa é a intensidade de corrente elétrica que atravessa um corte transversal, pegando toda a área do condutor. Esse condutor é tridimensional, não é um... Então pega toda a área do condutor. Eu conto quantos elétrons estão passando por ali. Se eu quiser escrever essa carga como sendo o número de elétrons que passa por ali, vezes a carga elétrica de cada elétron, né, dividido pelo tempo, tá? Pode ser assim também. Beleza? Então, essa é a definição de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica, tá? Gente, mas como é que eu meço a corrente elétrica? Bom, aqui é Coulomb, né? Coulomb. Se o tempo estiver em segundo, eu contar quantos coulombs estão passando por segundo ali, eu tenho a chamada amperagem, amperes. Então, ó, unidade de medida, medida. Os pontinhos, coulomb por segundo. Coulomb por segundo, vamos escrever as abreviações. Eu tenho o ampere, ou simplesmente A, tá? Muito bem, Coulomb por segundo. Onde que eu tenho corrente elétrica? Lembra quando eu falei do raio? O raio é uma corrente elétrica. Você chega perto da tomada. Existe corrente elétrica? Não, a não ser que você ligue um aparelho. Existe uma diferença de potencial. Como esses terminais, esses polos aqui não estão conectados,
não estão ligados, eles estão ligados pelo ar. O ar é um péssimo condutor de eletricidade, tá? A não ser que aumente absurdamente a diferença de potencial aqui, tipo uma nuvem bem grande, né? Carregadíssima de carga elétrica, duas nuvens, né? Uma com polo positivo, outra negativo, aí acaba acontecendo uma corrente elétrica, uma descarga, um raio, tá? Então é isso. Depois a gente faz exercício. Muito obrigado.